Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por essa preciosa causa do Evangelho, enquanto nós fazemos os últimos esforços para alcançar a última alma eleita, o último nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro, junto com a Igreja Universal ao redor do mundo. Nesta hora, cada pastor está fazendo o seu trabalho, cada apóstolo, cada evangelista, cada verdadeiro servo de Deus, de acordo com Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé para a obra do ministério, ou seja, a obra que tem que ser acabada pela Igreja de Nosso Senhor Jesus, que o Espírito Santo deixou para esse tempo presente. E sempre que há uma necessidade, é quando o Espírito de Deus se move sobre nossos corações para trazer à luz a verdade da palavra. Nós sabemos que quando houve a necessidade de que Josué parasse o sol, veja, ele simplesmente falou a palavra e Deus sustentou a verdade que saiu da boca do seu servo. Não era ele, era Deus nele naquela hora. Quando Moisés teve a necessidade de abrir o Mar Vermelho para atravessar o povo para o outro lado, simplesmente ele levantou a vara, colocou o pé na água e Deus sustentou o seu servo. Sempre que há uma necessidade, Deus então se move através da Escritura prometida para aquela hora. Nós sabemos que a hora tem chegado para que a plenitude do Espírito Santo venha sobre a verdadeira igreja. A necessidade dos mortos ressuscitarem e nós, os vivos, sermos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então nós cantamos aqui na igreja, um homem capta a visão. Veja, uma escritura que ainda não está revelada. Então ela está na Bíblia. Chegou o tempo daquela escritura ser manifestada. Então um homem capta a visão e ele começa a pregar a palavra para elevar a fé do povo a um nível para que o povo possa crer na palavra e comece a clamar, comece a reivindicar reivindicar as promessas, os seus direitos. Então a inspiração desce no coração do eleito, porque o eleito e a palavra são a mesma coisa. O eleito ele é movido pela cabeça, movido pelo Espírito Santo para cumprir a Escritura para o dia em que ele está vivendo. Quando houve necessidade de que Lutero captasse de que o justo da sua fé viveria, veja, a inspiração veio ao coração dele. Quando chegou a hora de Wesley captar que sem santificação ninguém verá Deus, a inspiração veio ao coração dele. Quando chegou a hora da restauração dos dons, de 1 Coríntios 12, de acordo com a profecia, veja, lá na Rua Azusa, aqueles crentes começaram a orar e Deus então trouxe a inspiração e sustentou a palavra. A mesma coisa foi nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas agora, isso está sendo aplicado individualmente, porque o crente e a mensagem são a mesma coisa. Então, à medida que essa palavra está a ponto de se materializar, a ponto de cumprir, o eleito capta a palavra por inspiração. Enquanto ele lê, enquanto ele ouve, o Espírito vem e vivifica a palavra no coração do eleito. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não para trazer uma coisa estranha, uma coisa fantasmagórica, mirabolante, algo que não está escrito. Não, mas para cumprir a Escritura. Então veja que quando chegou a hora de Ruth alcançar a redenção, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Veja, ela tomou a Escritura a respeito do parente redentor, a respeito da lei, de acordo com a profecia do parente que deveria tomar a viúva e redimi-la. Veja, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando ela deitou aos pés de Boaz, à meia-noite o homem acordou. Então, ela tem uma inspiração. Ela diz a ele que ele é o redentor, de acordo com a lei, ele deveria redimi-la. Veja, então disse Boaz, minha filha, essa última palavra, isso que veio ao seu coração agora, isso é maior do que tudo que você fez até esse momento. Veja, porque essa é a Escritura. Você não foi atrás de nenhum homem, rico ou pobre. Você veio exatamente, em outras palavras, no único que pode te redimir, no único que preenche os requisitos, no único que preenche a lei. Veja, nosso parente redentor é Jesus Cristo. Foi ele quem apareceu em Apocalipse 10. Foi ele que desceu nas nuvens em 63. Ele é essa mensagem. Quando Mombrana disse, humildemente, que ele tinha preparado o caminho
para o próximo ministério, ele não estava se referindo a nenhum outro homem. O irmão Branham estava se referindo ao Espírito Santo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido era Deus através do seu profeta. A voz de arcanjo é o Espírito Santo tomando a palavra e vivificando as nossas almas com o poder da palavra. Depois nós ouviríamos então a trombeta de Deus, depois que os mortos levantarem, nós os vivos seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então quando chega a hora de uma escritura ser cumprida, o eleito, o predestinado para cumprir aquele papel, para cumprir aquela escritura, ele é inspirado pelo Espírito Santo para fazer exatamente aquilo que estava na mente de Deus. Vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 14 para entender o que eu estou tentando dizer. Marcos 14, verso 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-os bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então veja, diz o profeta na mensagem Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 168 a seguir. Há um importantíssimo para entender como é que o Espírito Santo opera na nossa vida. Observe, quando você tem uma necessidade, talvez como Josué, ele tinha uma necessidade, ele nunca pensou nas circunstâncias, ele falou isso e isso era Deus. Você crê que o sol parou? Eu também creio. Como isso foi feito? Não tente imaginar, mas isso foi feito. Josué o fez, ele levantou suas mãos naquele momento crítico e ele teve acesso a Deus. Isso foi o que aconteceu. Foi um tempo adequado. O Espírito do Deus vivo tinha visto a necessidade disso e fez com que Josué dissesse isso. O mesmo Deus viu a necessidade de Abraão. O mesmo Deus viu a necessidade de confirmar essa escritura a mim, que aquela escritura é verdadeira também. O mesmo Deus viu a necessidade daqueles dois rapazes predestinados. E foi naquele momento que ele provou isso e confirmou sua palavra. Veja, o Espírito Santo sabia que Jesus precisava ser ungido para a sepultura. Então ele toma a mulher, inspira ela, e ela faz exatamente aquilo que deveria ser feito. Havia uma necessidade, e Deus inspira o seu vaso, e ela então cumpre a palavra. Por isso nós entendemos que o Espírito Santo opera em nossas vidas o querer e o realizar. Por isso nós não sabemos qual é a necessidade. É o Espírito quem sabe, e é Ele quem intercede por nós. Veja, então em São Marcos 14, nós vemos uma mulher que creu nele. Ela tinha tido uma necessidade e visto que ele tinha necessidade de lavar seus pés. Ela tinha apenas que ser inspirada para entrar em ação. Assim é a fé para o rapto. Assim será o momento de nossa transladação. A Igreja Universal, movida pelo Espírito Santo, será inspirada para a hora suprema, pela graça suprema, para a fé suprema. Agora ouça atentamente, antes de concluirmos, ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. Ela ouviu que ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta, e disse: qual de vocês está sem pecado? Atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela ouviu. Ela estava inspirada para servi-lo. Esta é a única coisa que você tem que entrar. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixe que o Espírito Santo lhe diga que você está errado. Deixe o Espírito Santo provar a você, através das Escrituras, que você está escrituristicamente errado. E que, pois ele somente se moverá através de um só canal direto de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado, se você o fizer. Ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isto a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos nessa semana, de qualquer modo não é bom. Recorde, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias, não falsos Jesuses,
falsos cristos e enganarão o próprio eleito se fosse possível. Observe, ela tinha uma obra para fazer por ele, ela tinha ouvido falar dele, agora ela o tinha visto com seus olhos, ela tinha uma obra para fazer e ela não tinha nada com que fazê-lo, então ela se apressou para frente de qualquer modo para fazer a obra, e Deus forneceu a água e toalhas para lavar os seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela sabia que era ele, e a inspiração a atingiu e disse: este é o mensageiro. E ele precisava de um serviço. Ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma, ela se apressou para frente para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-la. Ó membro apóstata de igreja, homem ou mulher denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem essa noite? Se inspiração pode somente lhe atingir, esta é a hora para fazê-lo. Porém, ela o viu com seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando dela, ou zombando dele. Eles não criam na sua mensagem. Francamente, o anfitrião, o pastor anfitrião, o velho Simão, o levou ali embaixo para que eles criticassem dele. Eles não criam que ele era um profeta. Então, quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisso, exatamente para ele dizer isso, ele disse em si mesmo: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés. Se ele fosse um profeta, está vendo? Nem mesmo lhe foi revelado quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada ali para atingir, mas isso a atingiu. Simão, o leproso, não tinha semente. Não havia nada para incendiar. A dinâmica não podia cair sobre a mecânica, porque não havia nem mecânica. Mas a mulher pecadora tinha uma semente. Ela tinha mecânica e a dinâmica veio sobre ela. Deus a inspirou para a necessidade do momento, para que ela cumprisse a sua parte no plano da redenção. Seus olhos tinham visto além de sua crítica. Ela cria que ele era, veja, a palavra dos profetas. Ela sabia que aquele era todas as palavras dos profetas. Foi vindicado nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra, mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feita carne, o Messias, o Emanuel, quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era, no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era. Ela saiu para servir suas necessidades, sem saber como ela faria isso. Irmão, eu posso aplicar isso à verdadeira igreja. A verdadeira igreja está aqui para reconhecer o ministério do Filho do Homem, reconhecer a Jesus Cristo em carne humana, no tempo do fim, através do seu vaso, o profeta de Malaquias 4. Veja, deixa a sua fé trabalhar, abra seu coração e o Espírito Santo confirmará a sua palavra, que essa mensagem é Jesus Cristo. É o Filho do Homem, através da pele, do vaso que ele escolheu. O vaso é de barro, mas o que está dentro, o documento, o título, o Redentor, o nosso parente, o único que pode te redimir, Jesus, a palavra. Deus te abençoe. Se ajudou, compartilhe essa mensagem com alguém. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.